Olha, gente, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E nessa época de pandemia do coronavírus, ninguém pode relaxar, principalmente os pacientes que fazem o tratamento contra o câncer. A gente vai conversar agora ao vivo com o Dr. Carlos Eduardo, que é oncologista. Doutor, muito boa tarde para você. Normalmente o senhor estaria aqui comigo no estúdio, né? Mas por causa dessa pandemia a gente optou então por manter a distância, uma distância virtual. Doutor, obrigado pela sua participação aqui no Manchetes Noticidade. Boa tarde, Nolan. Obrigado pelo convite e estamos aqui para poder ajudar o que for necessário. Doutor, só para a gente começar, né? O tratamento contra o câncer durante essa pandemia, as pessoas devem continuar indo a hospitais, já que muita gente recomenda para que não vá ao hospital pessoas que não precisam. Agora, quem faz o tratamento contra o câncer, provavelmente precisa ir até o hospital, né, doutor? Ou tem algum tratamento que a pessoa possa fazer em casa? Deve suspender esse tratamento? Não, vamos lá. Os pacientes que estão em quimioterapia, eles vão continuar fazendo sua quimioterapia. Normalmente, elas são feitas em clínicas ou até dentro do hospital. Se isso for necessário, ele vai ao hospital fazer seu tratamento. Fora isso, ele só vai procurar o hospital caso ele não esteja bem. Mas lembre-se, qualquer diferença, qualquer situação, quem vai orientar melhor é o médico que cuida dele. Mas, recomendação, pacientes em quimioterapia devem manter as suas quimioterapias. Doutor, e assim, a gente tem visto aí que muitos esforços para a área da saúde estão sendo levados para o coronavírus. Claro, a gente está numa época de pandemia. A gente sabe que o câncer, né, quanto mais cedo a gente diagnosticar, mais fácil é o tratamento. É o que vocês, oncologistas, sempre nos dizem. Agora, doutor, tem algum sintoma? Devo ficar com medo de ir no hospital, fazer exame agora? Os exames estão sendo feitos? Então, provavelmente os exames não estão sendo feitos com aquela regularidade, porque realmente, como você falou, a pandemia está trazendo transtornos não só no Brasil, no mundo inteiro. Então as pessoas estão muito mais focadas em tratamento dessa pandemia. Mas, se você tem algum sintoma, você não está bem, se você tiver a possibilidade de entrar em contato com o médico, ok. Se você não tiver e não está bem mesmo, aí você deve procurar o pronto-socorro, o atendimento no hospitalar. E aí, então, o médico vai te atender, ver o que está acontecendo e vai te dar a orientação. Mas o ideal é procurar o serviço de urgência realmente na necessidade. Doutor, e sobre os diagnósticos, o tratamento contra o câncer hoje em dia aqui no nosso país tem avançado, né, doutor? Como que o senhor tem visto, o senhor que está há muito tempo na área? Então, tem avançado bastante. Nós temos novas drogas no mercado, a gente está conseguindo tratar melhor os pacientes, efeitos tóxicos menores, resultados melhores. Só que, infelizmente, essa tecnologia, essa estratégia, essas situações todas ainda estão um pouquinho distante do SUS. O que a gente precisa ir brigar bastante é que sejam incorporadas o mais rapidamente no SUS para que a gente possa beneficiar também esses pacientes. Doutor, só uma última recomendação aqui, pessoal, dá para evitar o câncer, doutor? Como evitar o câncer? Que tipo de hábitos a gente tem que ter e quais são os mais comuns aqui no Brasil? Então, a palavra evitar é meio complicada, né? Porque o câncer envolve fatores que alguns a gente tem condições de diminuir o risco e outros não. Então, a melhor forma, em vez da palavra evitar, é diminuir o risco de ter. Então, se você tem uma vida saudável, uma alimentação adequada, diminuir a obesidade, não fumar, diminuir a ingestão de álcool ou não ingerir, esses são fatores que vão te ajudar a diminuir o risco de ter. Ou seja, eu não sei se você não vai ter, mas pelo menos eu diminuo o risco disso acontecer. Doutor, lembrar sempre de fazer os exames periódicos, né? Perfeitamente. A grande dica dessa história é a prevenção. A prevenção aí que eu falo é diminuir o risco, ou seja, você está tendo algum problema, consulte seu médico periodicamente. Se tem algum sintoma que não passa, está demorando para passar, procure seu médico. Ele vai fazer exames e detectar o que está acontecendo. Às vezes é uma coisa muito simples e é rapidamente resolvida. Se não, quanto menor a doença, maior a chance de cura. Ótimo, doutor. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Conversei aqui com o doutor Carlos Eduardo, oncologista. Obrigado, doutor.